Bom, queridos, nós teremos aqui esse momento também de ceiarmos, né, de desfrutarmos mesmo dessa lembrança da graça e misericórdia que nos alcançou, mas para isso eu quero compartilhar com os irmãos algo que tem vindo ao meu coração de uma maneira muito forte. Bom, como é a primeira vez no ano que eu estou conversando aqui com os irmãos, eu tenho certeza que quando nós começamos, os irmãos aqui começaram 2019, algumas coisas e expectativas vieram ao coração. Certamente, eu vou dizer aqui, que pode ser que não em 100%, mas com certeza na grande maioria, alguns pensamentos a gente teve em comum para colocar como objetivo de 2019, como por exemplo, melhorar a nossa intimidade com Deus. Amém, irmãos? 2019 ser um ano de melhorar a intimidade com Deus, de nos aproximarmos mais do Senhor, compreendermos mais o seu coração. Outra coisa que eu entendo que em 2019 pode colocar como objetivo é melhorar a nossa intimidade com a academia. Amém, irmãos? Um amém aqui agora, aleluia. Irmãos, melhorar, que em 2019 a gente possa comer de forma mais saudável. Amém, irmãos? Alguém colocou isso como meta objetivo? Eu estou colocando, irmãos. O amém está diminuindo. Bom, render melhor no trabalho, amém, irmão? Eita, coisa boa. 2019 ser um ano de render melhor no trabalho. 2019 também ser um ano de nós estudarmos mais, amém, irmãos? Aprofundar no conhecimento. 2019 também muitas pessoas aqui colocaram como objetivo ter mais paciência com a família, amém, irmãos? Amém. Isso é de Deus, irmãos, amém? Irmãos, eu vou falar um negócio para você, ter mais paciência para a família. Irmãos, eu tenho um filho maravilhoso, lindo, a bochecha celestial na minha vida, né? Irmãos, e vocês com certeza vão vê-lo, eu não estou sentindo barulho aqui, então parece que está tudo tranquilo, né? Com ele, porque ele tem uma unção. Irmãos, o meu filho, aquela bochecha celestial, ele tem uma unção, eu não sei, é muito super-herói num menino só. Irmãos, é o Homem-Aranha, é o Batman, é o Super-Homem, assim, é tudo, é o Hulk. Irmãos, o Hulk existe, irmãos. Existe, irmãos. E é pequenininho. Irmãos, e aquele negócio, irmãos, e tem hora que eu tenho vontade de passar um rodo celeste no menino desse. Mas eu amo meu filho, irmãos, eu amo meu filho. É só uma expressão aqui. Então, assim, mas aí esse ano, que em nome de Jesus eu tenha mais paciência, né, com esse abençoado, eu digo assim só para brincar, mas eu amo muito e sou pirado pelo meu filho, certamente. E aqui eu termino, que em 2019 também alguns têm isso como objetivo, se envolver mais nos ministérios da igreja local, amém, queridos? Então, agora, você, colocando uma lista como essa, a gente, chegando, será que esse mesmo ânimo, ou esse mesmo propósito vai estar nítido para nós e vai conseguir continuar firme até o final do ano, sem dar uma esmorecida, irmãos? Não responde, só estou falando aqui com você. Será que com esses objetivos todos aqui, a gente chegando daqui a 3, 4, 5 meses, perguntando, ei, como é que está aquele propósito da alimentação saudável, hein? Como é que está aquele propósito de tirar aquela gordurinha da picanha? Misericórdia, irmão, isso é pecado, não pode. Bom, assim, mas como é que está aquele propósito de ter mais paciência com a família? E como é que está aquele propósito daqui a 3, 4 meses? Como é que vai estar a reação, irmãos? Eu entendo que certamente todos aqui, e eu vou falar, porque todos nós estamos no mesmo barco. Queridos, de jeito nenhum nós vamos continuar na intensidade daqui a 3, 4, 5 meses, diante dessas coisas que estamos propondo. De jeito nenhum, irmãos. A gente passa por questões constantes, tribulações constantes, que em um momento se torna mais fácil alcançar isso, e se torna em outros momentos mais difíceis. Por isso, querido, eu entendo que é necessário termos motivação e termos clareza do que nós devemos alcançar. É necessário nós termos pessoas ao nosso redor que nos lembrem de coisas que nós estamos colocando como objetivo, não é verdade? Que a gente consiga ter amigos que possam chegar para nós e falar assim, ei, Igão, cara, você lembra que você tinha colocado como um alvo no seu coração de estudar mais? Mas não, vamos lá, não para não, continua se desenvolvendo. Nós precisamos de pessoas para continuar sedimentando a gente, incendiando o nosso coração. E por que eu estou dizendo isso com vocês? Porque eu quero hoje falar com vocês sobre uma carta
que foi escrita aos Hebreus. Eu quero conversar com vocês sobre exatamente algo semelhante estava acontecendo aos cristãos que tinham se convertido, aos judeus que tinham se convertido ao cristianismo nessa época. Essa carta aos Hebreus foi uma motivação para que eles não esmorecessem na fé. Essa carta foi como incentivo, porque assim, olha, aquele objetivo que vocês colocaram, aquele caminho que vocês decidiram viver e caminhar, isso aí tem que permanecer incendiando o seu coração e norteando o seu coração. Então, eu quero ler com você essa carta, um pedaço dessa carta, que fala então sobre essa caminhada desses homens a partir de Cristo Jesus. Queridos, o testemunho aqui desse contexto que nós estamos lendo é então de homens que viviam na cultura judaica, que estavam servindo então a religião judaica, e eles se renderam a Cristo, tiveram mesmo um encontro com Jesus, tiveram uma experiência com Jesus, e então passaram a entender que Cristo era verdadeiramente a vontade de Deus. Eles entenderam que Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus, que Jesus era o Salvador do mundo. Só que aí, queridos, por eles se entenderem, se entregarem a isso, o que aconteceu com eles? Eles começaram a ser perseguidos. Eles começaram a ser perseguidos pela sua cultura, eles começaram a ser perseguidos por outros judeus. E aí, queridos, o que isso aconteceu? O que aconteceu com isso? Eles passaram a perder a oportunidade de trabalhar, passaram a perder a oportunidade de estar com as suas famílias, passaram a perder a oportunidade de desenvolver a sua vida pessoal, passavam então a correr o risco de vida. A partir de então, eles estavam correndo o risco de serem mortos, por negarem a religião judaica e por se entregarem a Cristo Jesus. Então veio essa carta para mostrar para eles que eles não devem negociar a vida em Cristo Jesus, a salvação em Cristo Jesus e a nova vida a partir de Cristo Jesus. Então, essa carta é importante nós lemos e entendemos ela, porque ela serve para o fortalecimento de uma fé, para que esses homens nessa época não apostatassem a sua fé em Cristo, não desistissem de Jesus por causa das pressões diárias. E aí, só um pano de fundo aqui para você, um panorama bem por cima. Olha só que interessante. Por isso que essa carta prova que Jesus Cristo, ele é superior aos líderes da antiga aliança. E aí a gente pode estudar do capítulo 1 ao capítulo 2, que Jesus Cristo, ele é superior aos anjos. Podemos ver no capítulo 3 que Jesus é superior a Moisés. Podemos ver no capítulo 4 ao capítulo 7 que Jesus é superior aos sacerdotes. Vemos no capítulo 8 ao capítulo 10 que Jesus é o sumo sacerdote, ele é o sacrifício e o sacerdote perfeito. E no final do capítulo 11 ao capítulo 13, nós podemos enxergar uma declaração, um caminho de como perseverar em Cristo Jesus. E é nesse trecho que eu quero ler com os irmãos. Abra comigo aí em Hebreus capítulo 13, do versículo 5 e versículo 6, simplesmente, para podermos ser o mais breve possível aqui nesse compartilhar. Eu quero conversar com os irmãos, porque essa instrução serviu para fortalecer esses homens em Cristo, e eu tenho certeza que vai servir para fortalecer em 2019 a nossa vida em Cristo Jesus. Amém, querido? Você crê nisso? Eu creio que essa palavra, como serviu para fortalecê-los, vai servir para fortalecer a nossa vida em Cristo Jesus. Leia comigo Hebreus capítulo 13, versículo 5 e versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor: sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. E assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Aleluia. Senhor, estamos debruçados, nós continuamos a estar debruçados diante da tua palavra, como desde o início desse culto. E nós queremos continuar a ser libertos, Senhor, transformados. Eu clamo que enquanto nós continuarmos aqui meditando sobre a tua palavra,
o Teu Espírito Santo flua sobre nós. Abra os nossos olhos, os nossos ouvidos, o nosso entendimento, alinhe o nosso coração, a nossa mente à Tua presença. Batiza-nos com o Teu Espírito aqui neste lugar, Senhor. Enche-nos com o Teu Espírito Santo neste lugar. Faz a Tua obra sobre nós por meio da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Bom, queridos, a primeira instrução, então, que eu quero compartilhar com os irmãos, está nesse início do versículo: sejam vossos costumes sem avareza. Essa instrução para esse povo cristão, recém-cristão. Então, vosso costume significa a maneira de viver, a maneira de se portar diariamente. A avareza é o apego aos bens, é o apego ao dinheiro, apego às coisas terrenas. Então, o que o autor está dizendo é que a forma que você deve conduzir a sua vida deve ser livre do apego às coisas materiais. A forma como você deve conduzir o seu dia a dia deve ser livre do apego às coisas materiais. É claro que não existe a proibição de se ter as coisas materiais. O autor não está proibindo aqueles homens que estavam rendendo sua vida a Cristo Jesus a não ter mais nenhum bem material. Mas o que ele estava dizendo é: não se apegue a isso, não ame os seus bens materiais a ponto de você fazer isso a coisa mais importante da sua vida. Traduzindo aqui, vou botar aqui no Igor capítulo 15, versículo 2. É o seguinte, é assim, ó: Deus, preste atenção, Deus, Ele é o refúgio e a fortaleza do homem, e não o cartão de crédito. Tem gente que só se sente seguro quando consegue colocar alguma coisa na poupança. Tem gente que só se sente seguro quando consegue perceber que compra as coisas à vista. E glória a Deus por isso, irmãos. Mas, eu estou dizendo, tem gente que só se sente seguro quando essas circunstâncias financeiras estão de acordo. Querido, mais uma vez, pode e deve ter uma organização financeira? É óbvio que sim, mas a sua paz não pode vir de algo que não é eterno. A sua paz não pode vir de algo que não é perfeito, porque a única coisa que é perfeita é aquilo que é eterno, é o Senhor Deus Todo-Poderoso. É o único que é perfeito, o resto que é passageiro não é perfeito, e nisso não pode permanecer ou pautar ou embasar a paz. Não é possível ter paz naquilo que é passageiro, só naquilo que é eterno. E aí, queridos, o que é tremendo disso é que, olha o contexto do que estava acontecendo. Esses homens estavam ameaçados de perder os seus bens. Olha como tem muito a ver a declaração no seu contexto. Eles estavam ameaçados a perder tudo se eles dissessem que manteriam a sua fé em Cristo Jesus. E é interessante eles ouvirem isso. Escute, a sua paz e a sua certeza é Cristo Jesus, porque quando nós começamos a perder as coisas materiais, não aqui, irmãos, que aqui é outro nível, aqui o pessoal é santo demais, aqui é tremenda essa igreja. Mas quando o ser humano começa a perder as suas coisas materiais, imediatamente começa a buscar fontes de segurança. Então, imediatamente eu estou perdendo, você começa a olhar para a direita, você começa a olhar para a esquerda, você começa a fazer um planejamento, você começa a fazer uma consultoria, você começa a fazer, e você vai analisando como você pode conversar com fulano, ciclano, como você pode ser influente, conversar com pessoas influentes. E aí o problema não é esse, o problema está em muitas vezes nós negociarmos os princípios bíblicos do cristianismo. O problema está quando nós começamos a ferir a pessoas para que a gente consiga continuar no nosso bem-estar. O problema é quando a gente começa a ter que mentir, porque se eu não mentir, o meu chefe vai me cortar alguma coisa. O problema está em abrir o coração e começar a sonegar, porque se não sonegar a minha empresa, aqui está o problema. Você está dizendo que a sua garantia é o que você consegue. E isso é uma mentira. Porque a garantia do ser humano é o Deus de toda a terra. É o Deus Todo-Poderoso. E aí, queridos, aplicando aqui para nós, Deus continua sendo
a única suficiência para a vida do ser humano, o único caminho de satisfação da vida do ser humano é Deus, ponto final. O único que pode satisfazer o coração do homem é Deus, não é mais nada. Nada nessa terra pode satisfazer o coração do homem. Por isso que quanto mais se busca as coisas aqui na terra, mais se deseja as coisas aqui na terra. Porque nada dessa terra satisfaz. Por quê? Porque tudo é passageiro. Somente nós conseguimos nos satisfazer com aquilo que é eterno. Só Deus é eterno. Eu quero lembrar o seu coração que você veio sem nada. E você vai voltar sem nada. Não se apegue às coisas materiais. Se você tem, dê graças a Deus. Eu tenho, pela graça de Deus. Agora, se de repente você começar a ficar sem, diga: Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Querido, se você se apega às questões materiais, você vai trocar o senhorio da sua vida, ou não só material, qualquer outra coisa, que você se apegar aqui nessa terra, você vai trocar o senhorio da sua vida, e aí você trocando o senhorio da sua vida, o fruto disso vai ser falta de paz, falta de propósito de viver, falta de entender o porquê tem o que você tem. E aí, querido, quando nós trocamos o senhorio da nossa vida, nem a morte vai ser refrigério para nós. Porque trocando o senhorio, nós vamos estar condenados eternamente a sofrer. Queridos, até no passado, irmãos, eu tinha um carro, vou falar para vocês, irmãos, era muita revelação do alto naquele negócio. Irmãos, eu fazia curva para a direita e para a esquerda com o dedinho, irmãos. Irmão, era muita unção naquele negócio. Irmãos, a unção era tão grande que eu colocava um negócio chamado, tinha uma letra, botava no D, minha perna esquerda, a direita acelerava, parava. Irmãos, aquele ar-condicionado parecia o sopro do anjo aqui, assim, ó. Irmãos, celestial, irmão. Só que é o seguinte, chegou 2019, o que aconteceu? Tchau, bênção. E aí, sabe o que veio no lugar, irmãos? Vai vendo. Irmãos, eu tinha um carro nesse padrão, mas aí foi tirado de mim. E sabe quem chegou no lugar? Fusca 75. Alguns irmãos já começaram até lembrar do preço que pagaram nessa vida. Irmãos, o Fuscão chegou, irmãos. Irmãos, naquela pressão de ter que colocar na segunda para entrar na primeira, naquela pressão de quando põe a segunda entra na ré, irmãos, naquela bênção de você tentar fechar e qualquer toquezinho por trás da porta, a porta abre, irmãos. E o ar-condicionado, irmãos, quebra-vento. Irmãos, chegou na minha vida. Mas, irmãos, vou dizer uma coisa para você. Esse Fuscão, que não é meu, é emprestado. Amém? Emprestado. Esse Fuscão, eu dizia para minha esposa: amor, eu olho para esse carro e eu me alegro toda vez que eu olho para esse carro. Sabe por quê? Porque eu vejo a graça de Deus sobre a minha vida nesse carro. Porque eu sei que a minha vida continua sendo dirigida por Ele e eu não vou me apegar às coisas dessa terra. Irmãos, eu estou dizendo isso, mas eu não vim com ele não. Não vim com o Fuscão não. Os irmãos já estão até tentando procurar ali, não vim, irmão. Fica tranquilo, fique em paz. Eu vim com, irmãos, a unção chegou aqui, que um irmão emprestou. Ele viu a minha condição. Me falou: você nesse feriado você vai ficar viajando para ministrar, não vai? Eu falei: vou. Falou: então passa lá em casa e pega um carro emprestado. Estou de Jetta, irmãos. Ô, glória. Mas vou dizer uma coisa para você, irmãos. Esse negócio não me chama mais. Porque eu entendi, quando o Senhor tirou aquela bênção do ano passado minha, eu entendi que o que me é suficiente é Deus.
eu entendi que o que é prazer na minha vida é o Senhor. Eu estava percebendo, e foi tremendo Deus ter tirado esse carro da minha vida, e outras coisas que Ele começou a tirar também, irmãos, porque eu estava trocando as coisas do céu pelas coisas da terra, irmãos. E aí o Senhor falou, e aí começou, e vai, e tira, irmãos. Irmão, não é gostoso na hora que tira não, irmão, mas vou dizer uma coisa para você. Quando nós começamos a entender a idolatria que necessita ser quebrada, irmãos, a satisfação em Cristo Jesus é inigualável. Inigualável. O valor das coisas muda. Bom, queridos, deixa eu continuar a pregar aqui. Meu Deus, vamos voltar para o texto. Irmãos, ele continua dizendo, primeiro, sejam vossos costumes sem avareza. Segundo, contentando-vos com o que tendes. Irmãos, olha isso, para essa realidade daqueles homens. Ei, tá difícil aí, hein? Está perdendo família, perdendo trabalho, perdendo não sei o quê. Olha o que o homem de Deus fala para eles. Ei, contente-se com o que vocês têm. Irmãos, agora fala a verdade. É gostoso a gente encontrar uma pessoa que é feliz com aquilo que tem. Fala a verdade. É gostoso a gente encontrar com uma pessoa que ela é feliz. A pessoa que é feliz com o que tem é uma pessoa leve. É uma pessoa feliz, é uma pessoa que chega até a ser constrangedor. Irmãos, o que eu acho tremendo é que se você está contente com o seu emprego, você não vai ficar tentado com o emprego do outro. Se você está contente com a sua faculdade, com o seu curso, você não vai ficar tentado com o curso do outro. Se você está contente com a sua esposa, com o seu esposo, você não vai ficar tentado com a esposa ou o esposo do outro. Querido, eu quero rasgar aqui meu coração com vocês, dizendo que uma pessoa contente não é uma pessoa, perdão a expressão, burra. Uma pessoa contente não é uma pessoa medíocre. Não tem nada a ver o contentamento com uma pessoa pequena, rasa. Porque algumas pessoas dizem assim, esse aí, qualquer coisa dá para ele, tá bom. É contente por natureza. Então, irmão, não tem nada a ver com esse sentido. Porque, presta atenção, eu posso estar contente com aquilo que eu tenho e posso chegar para a presença do Senhor e dizer, Senhor, se for possível, Senhor, eu estou feliz com o Fusca. Agora, se for possível, isso aqui é a tua graça sobre mim. Se for possível outro, amém. Agora, se não for, o que eu tenho basta. Se for, a tua presença é comigo. Uma pessoa que é contente é uma pessoa que pode viver outras oportunidades, mas se não conseguir, vai continuar tranquila, vai continuar em paz, caminhando passo a passo. Isso significa o quê, queridos? Que se nós vivemos o contentamento, os dias difíceis não vão nos consumir, as situações difíceis não vão consumir. É exatamente isso que está sendo traduzido para aquele povo. Olha só o que eles estavam passando. Então, contentem-se com o que vocês têm. E eles se contentando com aquilo que eles têm, a pressão que eles estavam vivendo não iria consumir eles. Ia ser difícil sim, mas não ia consumir eles. Outra coisa que nós podemos entender é que o escritor dos Hebreus, ele está dizendo como ser contente também no sentido dos recursos necessários para manter a vida. E aí, querido, eu posso pensar junto a isso assim, como se fosse aqui uma declaração para nós. Ei, não se acostume a um padrão de vida de forma que você tem que viver em função dele. Não se acostume a ter um padrão de vida que ele acaba se tornando o seu Deus. Irmãos, na boa, a gente está acostumado a viver um padrão de vida que na verdade a gente poderia viver com muito menos. Tem gente que está vivendo em função de sustentar esse padrão de vida. O padrão de vida é o seu Deus. Aonde pode jantar, aonde pode andar, aonde pode passear, o tipo de carro que pode ter, o tipo de roupa que pode ter, etc. Isso está sendo a luta, o propósito de suar diariamente. Essa está sendo a maior vitória da sua vida. Sabe o que significa isso? Idolatria.
empenhar-se para viver e sustentar essas coisas passageiras, isso é idolatria. Quer saber como é que está o nosso nível de idolatria? Deixa o papai começar a tirar algumas regalias de você. Quer saber como é que está o nosso nível de idolatria? Deixa Deus começar a tirar algumas coisas e a gente vai perceber as nossas reações. Igão, eu mudar? Não, peraí. Igão, peraí. Você está dizendo que agora eu preciso abrir meu coração para voltar a andar de ônibus? Meu Deus do céu, pastor, peraí. Não é bem assim. Não, pastor, peraí. Está dizendo, pastor, eu comprar roupa no Torra-Torra, pastor? Pastor. Vai pegando, papai. Isso aqui é nada. Isso aqui passa. Isso não sustenta a minha vida. Isso aqui é nada. Eu quero lembrar uma coisa para você. Olha o que o versículo 5 diz. Porque ele quem? Deus, disse aonde, queridos? Deuteronômio capítulo 31. De maneira alguma te deixarei, nunca te abandonarei. Queridos, no original está dizendo assim, ó, não te deixarei, não, nunca, jamais te abandonarei, não, e não, é uma ênfase, pode confiar no que ele está dizendo, ele não vai te abandonar em nada, nunca, jamais, foi uma promessa feita pelo Deus de toda a terra, essa promessa, ele é homem, ele não é homem para mentir, ele cumpre, ele é o Deus todo-poderoso, soberano, que não mente, é fiel para cumprir. Queridos, essa promessa foi declarada quando, querido? Quando o povo de Israel estava prestes a entrar na terra prometida, no momento de travessia do Rio Jordão. Semelhantemente, o que estava acontecendo com esse povo que estava ouvindo, recebendo essa carta, eles estavam passando de uma forma de viver para uma outra forma de viver, de uma cidadania para outra, semelhante ao que nós estamos vivendo aqui, passando de 2018 para 2019. Queridos, agora presta atenção, essa promessa, Deus não nos deixa e não nos abandona, não quer dizer que Deus vai impedir você de passar dificuldades. Essa promessa não vai blindar você de passar por problemas. Essa promessa diz que a presença dEle não vai deixar você em momento algum, que a presença dele vai permanecer constantemente, intensamente, aonde você for, aonde você estiver. Ei, querido, vocês lembram dos amigos de Daniel, condenados à fornalha, porque eles não se curvaram aos deuses de Nabucodonosor? O que eles disseram? Nós não vamos adorar. Diz o versículo assim, ó, se o Deus que nós servimos, olha isso, querido, olha isso, se o Deus que nós servimos quiser nos salvar, Ele nos salvará. Se não, ainda assim, nós não vamos adorar outros deuses. Queridos, eles estavam dizendo assim, ó, nós vamos continuar crendo, servindo, louvando, amando, Ele livrando a gente do problema ou não? Nós vamos permanecer entregando e adorando ao Senhor, Ele livrando a gente do risco de vida ou não? Queridos, eles estavam dizendo o seguinte, a minha relação com Deus não depende de acontecer um milagre no meio de uma dificuldade. Ei, a minha relação com Deus não depende de um milagre em 2019. Não depende de um milagre para manter tudo aquilo que eu conquistei até hoje. Ei, queridos, o que eu estou querendo dizer? Aqui, então, o milagre não pode acontecer?
Claro que pode acontecer, queridos. Mas ainda, o que eu estou querendo dizer é, mas ainda que ele não faça, a promessa dele continua verdadeira. Ele estará conosco em 2019. Ele vai nos dar contentamento, tranquilidade, vai cuidar do nosso coração e vai guiar a nossa vida. Ele nunca vai nos deixar. Amém. E aqui, versículo 6 diz: e assim, significa, nessa certeza de que ele não vai nos deixar, com confiança ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, não temerei o que me possa fazer o homem. O escritor dessa carta estava dizendo para os cristãos, estava dizendo assim: ei, o que esses judeus podem fazer para você? O que esses judeus podem tentar contra você? Eles podem tirar as coisas humanas. Eles podem até tentar matar você. Eles podem até conseguir matar você. Mas jamais vão tirar a salvação que Deus colocou na sua vida. Jamais vão tirar a eternidade da sua vida. Jamais vão tirar a paz e a comunhão com Deus todo soberano. Homem nenhum pode tirar aquilo que Deus dá. Homem nenhum pode tirar a transformação de vida que existe em um ser humano que se entrega a Ele. Homem nenhum pode. O que me podem fazer os homens? Nada. Aí você pode falar: pastor Igor, 2019 chegou. Pastor Igor, será que eu vou conseguir me manter na empresa que eu estou? Pastor Igor, será que eu vou conseguir me manter no emprego que eu estou? Pastor Igor, será que eu vou continuar sustentando as coisas que eu consegui conquistar até hoje? Será que eu vou conseguir ter um ano melhor que 2018? Pastor Igor, será que esse ano será? Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. Se nós estamos confiantes na promessa de que Ele nunca vai nos abandonar, eu posso dizer para o meu coração em 2019: sossega, descansa, porque eu terei tudo o que eu precisar na hora que eu precisar. Amém. Se você se manter no emprego ou for despedido, se você conseguir um novo emprego ou se manter no mesmo emprego, se você conseguir manter tudo que você conquistou, ou não conseguir manter, uma coisa eu sei que o meu Deus diz: o que podem fazer os homens a você? Se Deus disse: eu não vou te abandonar, o que pode fazer o homem? E aí, queridos, o meu coração explode. Eu quero ler para você Romanos capítulo 8, versículo 31 e 39. Escute o que eu quero dizer para você. Escute aqui: se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora preste atenção: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também Ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo que morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, nudez, perigo, espada, como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias, somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas as coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou, porque eu estou certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem potestade, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Fique em pé no seu lugar, por favor, querido. Ainda que em 2019 nos tirem tudo,
Ainda que em 2019 a gente fique sem nada que conquistamos até aqui, ainda assim somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou e disse que nunca, jamais nos deixará, nunca, jamais nos abandonará. O Senhor é o meu auxílio. O que me podem fazer os homens? Nada tem maior valor do que Cristo. Eu encerro aqui, queridos, lembrando a você o que Salomão já disse. Salomão diz que toda conquista aqui, todas as coisas aqui, nada faz sentido, tudo é vazio. Eu estou dizendo do homem que na história, para muitos, é tido como o homem mais rico que já existiu aqui. Esse homem mais rico que já existiu aqui diz: tudo isso é vazio. Eclesiastes capítulo 2, versículo 11, ele disse assim, contudo, quando avaliei tudo que as minhas mãos haviam feito, e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil, foi correr atrás do vento, não há qualquer proveito no que se faz debaixo do sol. Capítulo 1, versículo 2 diz assim, que grande inutilidade, nada faz sentido. Significa, sabe o que, querido? Que qualquer planejamento ou qualquer conquista neste lugar que não estiver embasada no temor à presença de Deus, qualquer coisa que você conseguir conquistar aqui neste lugar, que não estiver alinhada à presença de Deus, será vazio. Qualquer empreendimento que você conseguir conquistar ou avançar, qualquer conquista terrena que não estiver debaixo do senhorio de Deus, vai ser como você correr atrás do vento. A maneira de você lidar com os seus sonhos e com as suas aspirações, sabe qual é? Vai para o altar. A maneira de dar com o anseio do que você deseja viver e conquistar, sabe como é? Vai para o altar. Caso contrário, qualquer conquista que você tiver, que não vier fruto de Deus, vai ser loucura. E a minha pergunta aqui para os amados é o seguinte: analisando como foi em 2018 e esse início de 2019, eu quero perguntar: você acreditou mais na palavra que Deus te deu, ou você acreditou mais na sua capacidade de conseguir resolver as coisas? Você acreditou mais no que você conseguia responder com a sua inteligência, ou você foi para o altar? Ou você buscou no altar? E a importância de perceber a nossa resposta diante disso é a gente notar se verdadeiramente nós estávamos buscando um Salvador perfeito, ou se nós estávamos querendo ser o nosso próprio Salvador. O homem não tem condição de salvar o homem. O homem necessita de um Cristo perfeito para salvá-lo. Irmãos, em nome de Jesus, para de achar que o dinheiro, que o sucesso, que as conquistas vão conquistar ou garantir alguma coisa para você. Essas coisas só vão oprimir a sua vida se você não estiver vivendo a partir de Cristo Jesus. Se isso não for fruto de Cristo Jesus em sua vida, qualquer coisa fora de Deus vai tornar você cego, surdo. Qualquer coisa fora de Deus vai te sugar e vai te matar, porque é isso que um ídolo faz.
Deus está dando a oportunidade mais uma vez, mais uma manhã, dizer para você: eu sou o Senhor da sua vida. Sou eu que garanto o início e o fim da sua vida. Então para de buscar a minha presença e de virar as costas para mim. Então para de trocar a minha presença por coisas passageiras. Se você percebeu que existe alguma coisa que necessita ser ajustada em sua vida, põe a mão no seu coração. Nós vamos orar agora diante do Senhor. Se ao analisar a forma como você estava vivendo até hoje, você percebeu que existe uma rota que necessita ser ajustada, então fale com o Deus que conhece o seu coração. Fale com o Senhor que está aqui, que sabe o que você está vivendo, e diga para Ele: Senhor, eu quero voltar a permanecer em Tua presença e confiar que no Senhor eu tenho o que me é suficiente. Senhor, nós estamos aqui diante da Tua presença e nós clamamos, Pai. Queremos ser genuínos cristãos. Queremos ser como aqueles homens que estavam testemunhando, Senhor. Como esses homens, Senhor, esses hebreus, Pai. Ó Senhor, em nome de Jesus, faz com que verdadeiramente nosso sustento, a nossa paz e a nossa vida seja a Tua presença e mais nada. Faz, Senhor, com que verdadeiramente a gente tenha satisfação de estar contigo e permanecer contigo, a ponto, Senhor, de que as coisas materiais ou passageiras aqui, que nós conseguimos conquistar, ok, seja bênção, mas que a gente não foque a nossa vida nisso, mas continue no Senhor. E que essas coisas que vierem até nós, elas não tenham um fim em nós, mas tenham um fim naqueles que estão ao nosso redor. Deus, eu clamo, continua abrindo, Senhor, o nosso entendimento, para que a gente consiga ter a clareza de que tudo aquilo que temos não pertence a nós, é do Senhor, veio do Senhor e vai permanecer glorificando o Senhor. E de que forma? Como o Senhor nos ensina, abençoando a todos aqueles que estão ao nosso redor. Então, Deus, dá-nos clareza de vivermos pela graça, dá-nos a clareza, Senhor, de andarmos, Senhor, pela graça, por entender que é graça, por compreender o valor da graça, por entender que quem nos sustenta é a graça. Ó Senhor, dá-nos esse profundo entendimento e nos conduz acerca disso, Pai. Viver pela graça, Senhor, que essa igreja seja reconhecida como uma igreja que permanece vivendo pela graça, uma igreja que tem o Senhor como prioridade e que todas as outras coisas, Senhor, passageiras, Senhor, não tem o foco, mas é o Senhor o foco. E essas coisas vêm e essas coisas vão, vêm, abençoarão a muitos, mas é o Senhor que permanece sendo o dono, o foco, a visão, o anseio maior. A graça de Deus seja aquilo que seja nítido e o maior testemunho dessa igreja, dos frutos dessa igreja. Em nome de Jesus, nós te amamos, Senhor, e leva-nos a viver esse amor genuíno na Tua presença. Estamos aqui, Deus, corrige os nossos corações, tem misericórdia de nós. Muito obrigado pelo Teu amor que nos constrange nessa manhã, neste lugar. Muito obrigado porque o Senhor não desiste de nós. Vem, Senhor, e muda o nosso coração. Em nome de Jesus, somos Teus, em nome de Jesus. Amém e amém.